E nós vamos estudar a Palavra de Deus, continuar o nosso estudo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Já quero agradecer a todos que estavam aqui pela participação. Nós tivemos um estudo diferente. Quem quiser, veja lá quando estiver postado no canal nosso do YouTube, vai estar lá o estudo. Mas se alguém quiser também aquelas 60 pérolas de sabedoria do casamento, é só falar que eu providencio para vocês, tá bom? Forma digital ou no papel também, impresso. E nós vamos continuar falando sobre casamento. Os frutos de uma vida em Cristo é aquilo que nós estamos estudando em Efésios capítulo 5. Então nós vimos já que por estarmos ligados a Cristo Jesus, nós somos filhos amados de Deus e andando em amor. Porque nós estamos ligados em Cristo Jesus, ou a Cristo Jesus, nós somos filhos da luz, andando na luz. E por nós estarmos ligados a Cristo, nós temos uma nova compreensão do casamento. Aquele que é estudante da Bíblia sabe que a Bíblia apresenta o casamento como a primeira instituição de Deus na terra. Então Deus instituiu o casamento. Ele instituiu a nação de Israel e Ele instituiu a igreja de Jesus Cristo. Se você não compreende a instituição de Deus, ou se você não compreende a mão de Deus sobre esses assuntos, você tem uma dificuldade de encarar o casamento como algo sagrado, como algo inegociável. Deus deu o casamento, Ele deu o modelo do casamento, e vocês já sabem qual é o modelo do casamento. Primeiro, é uma união de um homem com uma mulher. Passou disso, não é casamento. Outras coisas, outras perversidades. O casamento tem como dádiva o relacionamento sexual antes do pecado. Deus deu esse presente para o casal antes do pecado. Então a concepção de que o sexo seria o pecado, não, está errado. E também a outra concepção que nós temos do casamento é que o casamento ele exige um desligamento de laços não de laços afetivos, mas de laços presenciais. Você deixa pai e mãe, embora a Bíblia fala o homem, mas é claro que a mulher também, né? Deixa pai e mãe. Ele não estava falando de Adão, porque Adão não tinha pai e mãe terrenos. E celestial ele só tinha pai, tá bom? Não tinha mãe não. E aí a ordem do Senhor, ela se mostra muito eficaz, ou seja, quem faz como Deus manda, dá certo. E esse desligamento, eu quase falei que é um desligamento afetivo, mas não pode ser, porque você ainda ama seu pai e sua mãe, mesmo deixando a casa, mas é um desligamento geográfico, ainda que more perto, no mesmo quintal talvez, em alguns casos, não indicado, mas em alguns casos até debaixo do mesmo teto, o que é difícil tem que ter uma separação, uma privacidade. É uma separação também financeira. É verdade que alguns pais sustentam os filhos por um momento, por algum tempo, por alguma situação específica, mas o ideal é que os pais não sustentem os filhos casados. Que os filhos casados aprendam por si só viver dentro do orçamento deles. Eles não têm que ter o mesmo nível dos pais, caso os pais tenham um nível alto. Eles não precisam ter. Eles podem começar a vida deles por si só. E também um desligamento emocional.
Então, quando a esposa tem um problema, o marido tem um problema, eles não devem correr para os pais, mas eles devem resolver entre si. E caso eles não consigam resolver entre si, eles devem buscar uma ajuda, e talvez não serão os pais essa ajuda. Esse é o modelo de casamento que nós encontramos na Palavra de Deus. E se você tem essa compreensão dessas etapas tão simples, inclusive, você tem tudo para ter um casamento maduro. E agora, quando nós chegamos em Efésios capítulo 5, nós nos admiramos que não há muitas instruções sobre casamento na Bíblia. Quem diz que tem é porque ele está cavocando vários textos, como eu faço também, vários textos que dizem respeito à vida cristã. Aí nós aplicamos para o casal. Por exemplo, perdoando-vos uns aos outros como Cristo também vos perdoou. Essa não é uma palavra para casamento, é uma palavra para os crentes de modo geral. Mas nós podemos aplicar isso para o casamento. Nós devemos amar uns aos outros. Isso é geral, mas nós podemos aplicar isso para o casamento também. Mas para ser bem literal, contextual, na Palavra de Deus, no Novo Testamento você vai encontrar pouquíssimas referências do casamento. Você vai encontrar em Efésios capítulo 5, onde nós vamos estudar, e também em 1 Pedro capítulo 3. Bom, outros textos, como Mateus 19, vai falar não do casamento propriamente, mas vai falar do divórcio. 1 Coríntios capítulo 7 vai falar do celibato, pessoas que não se casam, vai falar de viuvez, vai falar de separação, divórcio, e de recasamento, ou seja, a proibição do recasamento, e são essas referências, não são muitas referências que falam do casamento. Então vamos aproveitar as que nós temos para estudar, e vamos estudar essa daqui, Efésios capítulo 5. Por estarmos ligados a Cristo, temos uma nova compreensão do casamento. Se você não tem, você vai ganhar agora essa nova compreensão do casamento. Em primeiro lugar, a esposa se submete ao esposo. A mulher se submete ao homem, ao marido. Agora, a minha esposa não precisa se submeter a nenhum outro homem, só a mim. Ela vai se submeter a outros homens na função que eles têm, na autoridade que eles têm na sociedade, na igreja. É claro que ela se submete, mas nesse relacionamento de submissão afetiva, é comigo, é com o marido apenas. Ela não é obrigada a se submeter a outros homens. Então a palavra de Deus deixa bem claro que a esposa precisa se submeter ao marido, como ela também se submete a Jesus Cristo. Versículo 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Como significa assim, ou da mesma maneira. Se as irmãs, evidentemente que são crentes, né? Vocês amam a Jesus. Vocês se submetem a Jesus. O que Jesus manda vocês fazerem, vocês fazem, porque vocês são submissas a Jesus Cristo, seu Salvador. O Senhor coloca o mesmo peso de submissão, ou quase o mesmo peso de submissão, ao marido. Então você tem que se submeter ao marido. Evidentemente você poderia ficar questionando, mas Jesus é muito melhor do que o meu marido. Então, mas você casou com seu marido. Então você tem que se submeter a ele. E você teria a opção de não se casar com ele, mas uma vez que se casou, então tem que se submeter ao marido. Em quase tudo, você tem que se submeter ao marido. A exceção seria se o marido ficar louco.
e começar a exigir coisas que não são de bom senso. A exceção seria se o marido quiser impedir você de adorar a Deus. Alguém já me perguntou, e se o marido impedir de vir à igreja? Então você não deve vir à igreja. Agora, se ele tentar te impedir de orar, de adorar a Deus, aí você não obedece. Mas não vir à igreja, você pode obedecer ao marido. Algumas mulheres sofrem muito com o abuso do marido. Mas o Senhor sabe todas as coisas e eu não consigo resolver todas as coisas. Consigo dar o princípio básico da palavra de Deus. Submeta-se ao marido. Eu queria falar de um exagero, mas também falar de uma má compreensão. E talvez ao explicar você vai me entender mal. Mas vamos lá, né? A gente sempre corre o risco. Submissão não é escravidão. Isso aí todo mundo já ouviu e eu concordo, e você também, né? Submissão não é escravidão. Na escravidão existe submissão, mas no casamento não deve existir escravidão. Não é isso que nós ensinamos. Agora, eu tenho ouvido pessoas ensinarem que submissão nem é estar abaixo. Aqui eu discordo totalmente. Porque a própria palavra já indica isso. Sub é abaixo. A palavra do original para submissão é hipotassen, que é grego, né? Hipo, vocês conhecem? Não é? Hipotermia, hipotireoidismo, tem muitos hipos aí, né? Hipo é abaixo. Hipotassen, tassen é ordem, posição, é uma posição abaixo. Então eu não preciso ficar defendendo algo que não existe, ou dizendo, não, no lar todos são iguais, porque não é assim. Existem papéis diferentes, e a esposa precisa compreender que há papéis diferentes, e nesse desempenhar do papel no casamento, ela precisa se colocar na posição dela, que é abaixo do marido, que é submetendo-se ao marido. Eu tenho um problema muito sério com isso, talvez alguém vai dizer. Você lembra que a instrução é que você, estou falando para as mulheres, tá bom? Que você seja submissa a seu próprio marido, como ao Senhor. Então você se submete ao Senhor. Você é igual ao Senhor? Não. Você se coloca abaixo do Senhor. Em outras passagens, como 1 Coríntios capítulo 11, nós aprendemos que Jesus é o cabeça da igreja. Mas há uma hierarquia bendita. A hierarquia bendita é o Pai abaixo, o Filho e abaixo o Espírito Santo. O Espírito Santo abre o caminho para que as pessoas busquem e glorifiquem a Jesus Cristo. Ao chegar em Jesus Cristo domina sobre tudo, exceto sobre aquele que é o cabeça de todos, que é o Pai. E aí ele entrega tudo ao Pai. Então, se você se sentisse inferior, ou se você se sentisse humilhada por isso, você teria que pensar, será que Jesus se sente humilhado em estar abaixo do Pai? Não, é claro que não. Há uma harmonia, perfeita harmonia. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais em pessoa, mas eles são diferentes em função. Como pessoa, eles são iguais, mas como função, eles têm funções diferentes. E Jesus se submete ao Pai, o Espírito se submete a Jesus e ao Pai. Então, não se ofendam com essa palavra. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Aqui tem outras questões, mas meu marido não é crente, ele não tem esse princípio. Ele não tem, mas você tem. Então você precisa
fazer o que a palavra de Deus ensina, como ao Senhor. Mas ele não tem a sabedoria de Deus. Mas a palavra de Deus não diz: mulheres sejam submissas ao marido que também é submisso ao Senhor. A Bíblia não diz isso. Então não é uma condição, a vida espiritual dele não é uma condição para você se submeter a ele, ou não. Aqui é uma hierarquia abençoada, versículo 23. Por quê? Então ele vai dar a explicação. Por que essa ordem? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo de Cristo, a igreja. Então Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Se você entende esse relacionamento, você também entenderá que Deus deu para o marido essa posição dele ser o cabeça da mulher. Bom, se Deus quisesse uma interação, uma igualdade, ele teria feito Adão e Eva no mesmo tempo, da mesma maneira. Mas não foi assim. Primeiro foi formado o homem. Isso já diz tudo sobre a autoridade. Ele veio primeiro e depois veio Eva. Agora, alguns falam de modo poético, bonito, que Eva foi tirada do lado de Adão. Não da cabeça, não dos pés, não para ele pisotear nela, não para ela dominar sobre ele, mas ao lado. Então há um companheirismo no casamento. Vocês estão ao lado. Mas a mulher, ela sempre teve um papel, que é de auxiliadora. Uma mulher é auxiliadora do marido. Não importa que a sociedade tenha mudado a ordem e que tenha mudado também os papéis de marido e esposa. A palavra de Deus continua sendo verdade para nós. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. É claro que em tudo, tudo que é razoável, né? Se o marido mandar a mulher fazer uma ação errada, eu não vou mencionar várias ações erradas, temos criança aqui e tudo mais, mas se o marido obrigar a esposa, faça isso, e é algo errado, moralmente errado, ela não vai fazer. Então, quando diz, sejam em tudo submissas a seu marido, evidentemente aquilo que não ofende o caráter de Deus, não ofende outras pessoas, algo que seja razoável, né? Então, minhas irmãs, vocês são muito privilegiadas em estarem casadas e poderem obedecer uma ordem do Senhor. E essa é uma ordem que você obedece passivamente. Ou seja, você quase não precisa fazer nada para obedecer essa ordem. É só tomar o seu lugar de submissão ao seu esposo. Agora uma ordem para os maridos. O esposo crente, ele ama a esposa. Claro que aqueles que não são crentes também amam a esposa, mas aqui é uma instrução para aqueles que já confiam no Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido precisa amar a esposa. Qual é mais fácil, se submeter ou amar? É o tipo de pergunta que a gente nem deveria fazer, porque são papéis diferentes. Papéis diferentes. Submissão tem os seus grandes desafios e amar uma pessoa tem seus grandes desafios. Aqui a Bíblia não está excluindo uma virtude da outra, uma ação da outra. Por exemplo, quando diz que os maridos amam a mulher, não está dizendo que a mulher não precisa amar o marido. A mulher também ama o marido, mas são destaques da posição que cada um deles tem. A mulher se submete e o marido ama. Logo ele vai falar o que é amar nesse contexto de casamento. Mas Cristo Jesus amou a igreja, não tem nenhuma dúvida disso. Ele amou até o ponto de se entregar por ela, de morrer por ela, de salvá-la, de purificá-la.
Então, o Cristo Jesus, ele deu tudo dele mesmo para conquistar a sua amada, a igreja. E assim também os maridos precisam fazer de tudo para conquistar a sua esposa. Mas eu já conquistei, agora já sou casado, né? Não é assim que se fala? Você não vai se cuidar? Não, já casei. Não é assim. Nós sempre estamos conquistando diariamente nosso cônjuge. Eu acho que deveria ser assim, não é? Porque Cristo Jesus, a cada dia, Ele é belo, Ele é perfeito para a igreja. E cada dia a igreja se apresenta pura, sem mácula, para Jesus Cristo. Assim deve ser o casamento também. No versículo 26, diz que Cristo purificou a igreja pela palavra. Versículo 26. Então Ele se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O Senhor Jesus, ao se entregar pela igreja, Ele santificou a igreja. Santificar significa separar. O verbo santificar significa separar. Então Cristo, ao morrer pela igreja, Ele separou as pessoas que creem nele para o corpo de Cristo chamado igreja, e estão muito bem separados para Ele. E o significado da palavra igreja é isso. Igreja vem da palavra grega eclesia, que significa chamados para fora. Nós fomos chamados para fora do mundo, e nós entramos nessa instituição chamada igreja. Como que Ele fez isso? Como que Ele santificou? Ele morreu pela igreja, Ele se entregou por ela e Ele purificou a igreja. E purificar aqui é bem importante, porque nós que somos membros do corpo de Cristo, somos da igreja, nós não éramos puros. Nós éramos contaminados com o mundo, com o pecado, com a nossa própria natureza. Então, o Senhor teve que nos purificar. E nós éramos, aí você pode dizer o que você era, mas em Cristo Jesus você foi transformado. Você foi declarado, considerado justo pelo Senhor. Como se você não tivesse cometido nenhum pecado. Todos os seus pecados passados, eles se anulam. Eles zeram completamente diante do Senhor. Por isso ele diz que ele purificou a esposa, a noiva dele, a igreja, por meio da lavagem. E foi com água. E essa água é simbolizada aqui pela palavra. Então a palavra de Deus tem por símbolo água. Tem outros símbolos da Bíblia. Por exemplo, o martelo é uma das simbologias da Bíblia. Por quê? O martelo esmiuça. Ele quebra o coração duro das pessoas. A palavra de Deus é uma espada também, porque penetra uma pessoa até dividir coisas inseparáveis. A Bíblia consegue fazer isso. E a Bíblia também é luz, porque ela ilumina o nosso caminho, nossos planos. A palavra de Deus é água, a água que nos purifica. Ela nos tira as manchas do pecado. Então, se você estuda a palavra de Deus e a lê com submissão a Deus e piedade, que é aquele exercício da fé, então a palavra de Deus vai te purificando. Não é você que se lava, mas é a palavra quem te lava. A palavra de Deus também é comparada a um espelho, porque quando você olha para a palavra, ela reflete quem você é. Ela mostra a sua sujeira e ela mesma te limpa. Então a palavra de Deus é transformadora na sua vida. O marido é um transformador da esposa. O marido tem a capacidade dada por Deus de tornar a esposa uma mulher melhor. Como ele faz isso? Quando ele é crente em Cristo Jesus, quando ele ama a Deus e anda no Espírito, a vida dele já está purificando a esposa.
ou seja, ele está sendo bênção para ela. E vai ficar tão doce ela se submeter a um homem desse. Então, uma das grandes dificuldades das mulheres se submeterem aos seus maridos são os próprios maridos. Eles não são pessoas fáceis. Não são pessoas fáceis de lidar, muito menos de se submeter a eles. Então, quando elas veem esse lavar regenerador, quando elas veem pureza de vida na existência desse marido, elas se submetem a ele com doçura, sem que seja um sacrifício, um peso para ela. Então, maridos, grande desafio. Grande desafio você amar a esposa como Jesus Cristo amou a igreja. E continua, versículo 27. Para que ele fez isso? Jesus, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você sabe por que Jesus se entregou pela igreja, santificou a igreja, purificou a igreja pela palavra para Ele mesmo? Não tem nada de errado nisso, nada de errado nisso. Para que um marido cuida bem da esposa? Para ele mesmo. Porque se alguém disse, você quer ser tratado como um rei, trate a sua esposa como rainha. E dessa maneira você vai colher o benefício daquilo. Aquilo volta para você em bênçãos. Isso é o normal. O normal é que aconteça isso, porque as pessoas são normais. Normalmente as pessoas são normais. E as pessoas não resistem ao amor, ao afeto, ao carinho, ao bem-estar. Quando alguém está fazendo bem para nós, nós queremos fazer bem para essa pessoa também. Então Jesus fez isso para apresentar a igreja para Ele mesmo. De que maneira? Sem mácula. Ele queria uma esposa sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas uma sem defeito. Então, abandone um pouquinho aqui a questão da estética, a questão da pele, a questão da boniteza. E pense mais agora nas virtudes que você quer na sua esposa. Então, esse é o objetivo: apresentar uma esposa doce, meiga, uma esposa que se submeta a você. Agora você sabe que eu estou falando para o marido agora, né? Estou falando para mim mesmo. Então agora o versículo 28, ainda para o marido. Então para a mulher é só uma frase assim, praticamente, se submeta. Para o marido é um testamento, né? O marido tem vários detalhes, porque nos parece que o marido é quem vai dirigir o lar. A palavra de Deus deixa claro isso. Quem vai fazer o lar funcionar nessa questão de afetividade, de amor, de respeito, de cuidado, de suprimento, é o marido. Então o marido tem grande responsabilidade, uma tarefa de casa enorme para seguir. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. São palavras tão lógicas, tão claras, né? Mas o Senhor gosta de repetir, Ele gosta de deixar bem claro esses princípios, né? O marido deve, não é uma opção. Se ele se casou, ele tem um compromisso de amar a sua esposa. Com isso ele vai ter que deixar algumas coisas que ele ama também, porque nós não amamos só uma coisa, nós amamos várias coisas. A esposa é uma das coisas, não fique ofendida, tá? Mas a esposa é um dos objetos de amor de um homem, mas o homem tem outros objetos de amor, não apenas a esposa.
Agora, é claro, ele não pode amar outras esposas, ele não pode amar outras mulheres, mas ele tem outras coisas que ele ama. Se eu pedisse aqui, vamos falar uma lista das coisas que nós amamos, aí a gente ia dar 2 ou 3 itens e a esposa ia dar uns 20. Não, ele ama mais coisas, né? Então, nós amamos programação, nós amamos atividades, nós amamos projetos, nós amamos aquilo que nos faz importantes. Nós queremos valorizar essas coisas. Agora a palavra de Deus diz que o marido tem que amar a mulher como o próprio corpo. Nós estamos numa época que as pessoas amam muito o corpo. Parece que nós estamos voltando aos tempos gregos, do culto ao corpo. E os homens, há homens mais vaidosos do que mulheres, na questão do corpo, na questão de cosméticos, na questão de corte de cabelo, na questão, tudo. Do pelinho do nariz, sobrancelha delineada. Nós estamos vivendo uma época em que os homens estão cuidando um pouco a mais do que os homens cuidavam do corpo. E a palavra de Deus diz para os Efésios, cultura grega, cultura daquela época, que o marido deveria cuidar da esposa, da mulher, como ao próprio corpo. Porque quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aqui é um grande desafio. Por isso que precisa ter renúncia de muitas coisas que nós fazemos. Quem trabalha com compromisso de horário e tudo mais, já tem o tempo, quase o dia todo preenchido com trabalho. Então, se você começar a acumular coisas demais nos seus projetos pessoais, você vai esquecer da esposa, sem dúvida. Porque o trabalho já consome grande parte da sua vida, do seu dia. E se você começa a se envolver com muitas outras coisas, então a sua esposa vai ter pouquinho de você. E a palavra de Deus diz no versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Você vê que Paulo é absoluto nos termos, mas é claro que sempre você vai encontrar alguém que não se encaixa aqui. Por exemplo, ninguém jamais odiou a própria carne. Algumas pessoas odeiam a própria carne, mas quando acontece isso, já foge da normalidade. Não é normal isso. O normal é as pessoas cuidarem da própria carne, as pessoas fazerem curativo nos seus machucados. É comum a pessoa proteger uma parte frágil do corpo, ou uma parte dolorida. Então isso é normal. É normal tomar remédio para passar a dor. Nós cuidamos bem de nós, do nosso corpo, da nossa carne. E os homens que fazem isso, eles precisam saber que eles têm que fazer a mesma coisa com a esposa. Então ninguém odeia a própria carne. Logo, nenhum marido odeia a esposa. Porque ambos são um. Lá em Gênesis fala que ambos são uma só carne. Então eu cuido da minha carne, logo eu cuido da minha esposa, que é a mesma coisa. E o que eu faço comigo? Eu me alimento. Hoje tem muita gente se alimentando com muitas regras. Aí as pessoas acham que só o alimento não é suficiente, elas compram suplementos caros para elas terem uma saúde perfeita. Tá bom? Então a Bíblia está dizendo, você faz isso com você mesmo? Faz isso com a esposa também. Você vai alimentar e você vai cuidar. Porque Cristo fez isso. Cristo se deu para a igreja totalmente. O Senhor Jesus, ele não odiava a própria carne, mas ele machucou a própria carne para ter a esposa dele, para ter a noiva dele, a igreja. No versículo 30, nós temos que imitar a Cristo Jesus, porque somos membros do seu corpo. Então nós somos membros do corpo de Cristo,
e nós cuidamos uns dos outros, e aqueles que são casados, além de cuidar uns dos outros como irmãos em Cristo, eles cuidam da esposa. Meus irmãos, quem é casado e é zeloso é uma pessoa muito ocupada. Quem é casado e é zeloso, é dedicado, é uma pessoa muito ocupada. Porque é uma pessoa que vai ter que dedicar muito da sua energia, do seu tempo, do seu dinheiro, para agradar a esposa. E não estou nem falando de filhos, vocês sabem que os filhos já são são as calotas das rodas do carro, né? Então você tem que cuidar deles também. Você não vai deixar que as coisas andem mal no seu lar. Deve imitar a Cristo, tratando bem a esposa e, evidentemente, os filhos também. Essa é a compreensão profunda do casamento. Nem todos têm essa compreensão. Tem pessoas que pagam, investem dinheiro para ter palestras para salvar o casamento. E aqui você está salvando seu casamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu guia. Tem princípios profundos? Tem, mas eles não são impossíveis de entender. É muito simples de nós entendermos. Versículo 31 diz: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Essa é a instituição divina. O homem pode tentar destruir isso, mas essa é a instituição de Deus, é o casamento. Para que serve o casamento? Ele é multifuncional. O casamento tem muitas funções. A função de satisfação própria, a satisfação de glorificar a Deus no casamento, a satisfação de gerar seres iguais a nós no mundo, a satisfação física, e tem muitas vantagens no casamento. Então o casamento ele foi instituído por Deus para a sua felicidade, para a sua devoção a Deus, e você deve valorizar muito o casamento. Aí no versículo 32 ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu pensei que ele estava falando do casamento todo o tempo, mas ele colocou o casamento num patamar elevadíssimo. Ele usou o casamento como ilustração da igreja, e muitas vezes nós usamos a igreja como ilustração do casamento. O que isso significa? Eu acho que em algum momento há uma intersecção aí. Igreja e casamento acabam se misturando. Por exemplo, a igreja é um conjunto de famílias, são vários casamentos juntos aqui. E o Senhor está dizendo que o seu casamento tem que ser igual a Cristo e a igreja, ou seja, é um padrão muito alto, é elevado. Ele é tão elevado que você não conseguiria imitar. Você precisa do Espírito Santo conduzindo a sua vida. Mas tudo começa nesse capítulo, no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o Espírito Santo enchendo sua vida, essas coisas vão acontecer. E terminando com o versículo 33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido, ao marido. Que Deus abençoe aos casais dessa igreja, aqueles que querem se casar também, que o Senhor ajude cada um na sua condição de solteiro, de casado, de divorciado ou de viúvo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e o Senhor vai dar graça para cada um. Deus tem sempre graça para todas as situações. Que o Senhor fortaleça os nossos lares, nossas famílias. Que Deus abençoe. Vamos orar. Deus, agradecemos pelo lindo relacionamento do Senhor com o povo de Israel e com teu Filho, com a igreja.
Nós agradecemos porque nós temos exemplo de perdão, exemplo de cuidado, de santificação, e queremos, ó Deus, praticar isso também no nosso casamento, aqueles que são casados, e pedimos a Deus que o Senhor dê condições para cada um de entender essa profundidade do casamento, terem mais humildade, mansidão, para manterem aquilo que o Senhor instituiu. Nós oramos pedindo as tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém.